Espírito Santo. São coisas para as quais nós fomos separados, nós fomos eleitos por Deus. Quando escreve aos Tessalonicenses, Paulo diz assim: nós devemos buscar a santificação, porque foi para a santificação que o Senhor Deus nos chamou. Então existem alguns padrões, existem algumas características que a salvação me colocou na rota delas. Quando eu ouvi o Evangelho, e eu sem que ninguém me obrigasse, porque não é assim que funciona, eu recebi o Evangelho, a minha vida foi iluminada pelo Espírito Santo, e eu tomei a definitiva decisão de entregar meu coração para Jesus. A Bíblia diz que a partir desse momento, eu passo a pertencer ao povo de Deus. E existem algumas aquisições que elas estão projetadas para mim. Eu vou conviver agora na mesma congregação com pessoas que já se converteram muitos anos antes de mim. E então elas já alcançaram muitas coisas que estão programadas nessa rota. Eu estou começando agora, mas eu vou chegar lá também. Eu vou chegar lá também. Eu não vou alcançar o que só pode ser alcançado depois de algumas etapas, mas eu vou passo a passo. Mas eu vou, passo a passo, mas eu vou. Pode ser passo a passo, mas eu vou. Eu vou adquirindo, eu vou desenvolvendo aquilo que o Espírito Santo programou para o meu crescimento espiritual. Alguém está entendendo? O crescimento, o desenvolvimento, o aperfeiçoamento, o amadurecimento como um crente, é o projeto de Deus para a nossa vida nessa terra. Já está previsto um desenvolvimento para cada um de nós. Agora eu quero que cada um de nós pergunte a si mesmo: o que estava previsto para mim está acontecendo? Ou estou atrasado no processo? Pelo tempo que eu já tenho, pelos anos que eu já somo de crente, de convertido, eu estou avançando na média, eu estou indo no ritmo que deveria ser mesmo, ou esse tempo todo não está representando o crescimento que deveria estar? Cada um de nós precisa examinar a si mesmo, porque existem algumas conquistas nessa caminhada e cada um de nós precisa garantir que chegue a elas. Amém, meus irmãos? Preciso ver um texto com você. Por exemplo, se você abrir João capítulo 15, verso 16, são palavras de Jesus Cristo, evangelho escrito por João, capítulo 15, verso 16. O Senhor diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E tendo escolhido a vós, o que eu fiz? Eu vos nomeei. Para que ele nos deu uma nomeação? A finalidade é para que vades e deis frutos. E além disso, para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então vamos examinar esse texto. O Senhor Jesus está dizendo assim: vocês não me escolheram a mim, mas eu escolhi a vocês. O que Ele está querendo dizer com isso? Então eu não sou salva, eu não me converti porque eu quis, foi Ele que me obrigou a converter? Não. Mas eu não poderia me converter se Ele não viesse se oferecer para ser o meu Salvador. Então a iniciativa primeira foi dele. Por que eu hoje posso receber Jesus como meu Salvador? Porque Ele veio para executar o plano que pode me salvar. O único plano que pode me salvar. Então eu só posso recebê-lo porque Ele se ofereceu. Para ser o cordeiro substituto, o sacrifício substituto, para morrer no meu lugar. Eu só posso ser salva porque Ele veio me salvar. Amém, meus irmãos? Porque se você ler o texto, por exemplo, João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então vamos entender duas palavrinhas aqui. Deus amou o quê? O mundo. Quando ele fala que Deus amou o mundo, você acha que ele está se referindo a quê no mundo? As pessoas. Porque diz em seguida que ele deu o seu filho para morrer por esse mundo. Jesus morreu por causa das árvores, dos elefantes, das girafas.
Isso tudo faz parte do cosmos, do mundo, da ordem que está nesse planeta. Ou os corpos celestes. Não. Diz que o Senhor Jesus veio salvar os seres humanos. Então, nesse versículo, mundo significa a espécie humana. Porque Deus amou a espécie humana de tal maneira que enviou o seu Filho. Para quê? Para que todo que nele crê. Então, ele amou a todos. Mas ele tendo enviado o seu Filho, ele vai conseguir salvar todos? Todos que ele amou? Quantos que ele amou? Todos. E enviou o seu Filho para salvar quantos? Todos. Mas ele consegue salvar todos? Ele só consegue salvar quem? Os que creem no Filho. Os que creem no Filho só podem crer no Filho, porque Deus primeiro enviou o Filho. Por isso que Jesus está dizendo, eu escolhi salvar vocês, porque se eu não tivesse vindo, vocês poderiam me obrigar a vir? Alguém poderia me obrigar a vir? Então eu ofereci a mim mesmo. O Pai determinou que eu viesse, mas Ele não me coagiu, não me obrigou. Eu ofereci a mim mesmo. Então uma coesão de intenções do Pai e do Filho para nos remir, para nos salvar. Por isso Jesus fala, vocês não me escolheram em primeiro lugar, eu em primeiro lugar escolhi salvar vocês. E aí quando vocês foram informados do meu evangelho que lhes salva, e vocês receberam o evangelho que lhes salva, aí vocês concordaram com aquilo que já estava no meu coração. O meu desejo era salvar vocês. Eu fiz a proposta através da evangelização, e vocês receberam a proposta que eu fiz. Então o coração de vocês passou a desejar o que o meu coração também desejava. Por causa disso vocês estão salvos. Agora, tendo me dado essa resposta, eu lhes nomeei, eu lhes credenciei, eu lhes elegi, eu determinei sobre a vida de vocês um processo que é pertinente ao caminho da salvação. E aí Jesus fala desses termos, ele fala assim, eu vos nomeei para que vocês deem frutos. A palavra fruto aparece nesse versículo quantas vezes? Examina aí, eu gosto de examinar texto, o texto está ali na minha frente, o daqui já foi tirado, mas está dito assim, para que vades e deis, a fim de que o vosso fruto, então usa a palavra fruto duas vezes, a primeira vez é dita no plural, e a segunda vez é dita no singular, observou aí? Então eu vos nomeei para duas finalidades, para que vocês vão e deem frutos. E o vosso fruto permaneça. Quer dizer, existem algumas coisas aí que fazem parte do chamado para a salvação. Para todo mundo, preste atenção nisso. Todos que ouvem o evangelho da salvação e recebem Jesus Cristo, eles estão unidos com Cristo agora e eles recebem uma nomeação de Cristo. Eles são eleitos por Cristo. Para quê, Senhor? Para produzirem frutos. Que num primeiro momento tem a ver com aquilo que eu te falei. O que é a demanda para todo crente? A sua santidade, a sua vida de oração, a sua aplicação em conhecer a palavra de Deus, a sua vida de adoração. Isso é para todos nós, é obrigação de todos nós. Mas existem outros frutos, que esses já são individuais. Nós vamos falar dele agora. Quando ele fala assim, e a fim de que o vosso fruto permaneça. Isso é muito interessante, porque o meu fruto que precisa permanecer é a minha intimidade com o Espírito Santo. Esse contato, essa ligação, é essa intimidade, essa vida vibrante e abundante que eu vivo na presença do Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai falar, e eu quero ler com você, por exemplo, capítulo 12 de 1 aos Coríntios, versículo 18. Paulo fala assim, 1 aos Coríntios 12, 18. Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como? Mas agora, Deus colocou os membros aonde? No corpo. Cada um desses membros, Deus colocou no corpo, de que maneira?
Que quem quis? O próprio Deus. Olhe para mim, por favor. Então Paulo está explicando aquilo que Jesus também está falando em João 15,16. João 15,16, Jesus fala assim: eu vos nomeei, eu vos elegi, eu vos capacitei para que vocês produzam frutos. Agora, através de Paulo, o Espírito Santo está falando assim: é como se a igreja fosse um corpo, e cada um que recebe o evangelho e aceita o evangelho, o Pai agrega esse corpo. E esse Pai faz o quê? Ele coloca cada um no lugar que ele decidir no corpo. Ah, eu converti, agora eu vou escolher que lugar eu quero estar no corpo. Não, tem duas verdades importantes ali. Eu não posso me converter e não estar ligado ao corpo. Porque todo que se converte, quem é que liga ao corpo? O próprio Pai. Todos têm que estar ligados ao corpo. O que é o corpo? O que é o corpo? A igreja. Quem que é a cabeça do corpo? Jesus. Não é possível, preste atenção nisso, que ele alcance um para a salvação e não o agregue ao corpo. Não é esse o ensinamento apostólico, não é esse o ensinamento de Jesus Cristo. Todos os que verdadeiramente se convertem, o próprio Pai o une ao corpo. E tendo unido ao corpo, ele precisa estar em harmonia para a atividade de desenvolvimento e de crescimento do corpo. Nós não lemos o capítulo todo, mas ali Paulo vai fazendo essa analogia do corpo com a igreja, e ele vai falando assim: imagine se no corpo a orelha ficasse emburrada, ela está muito emburrada, porque ela não queria ser orelha. Ela não queria ser orelha, ela queria ser a mão. Então você imagina se a mão, ela está muito chateada, ela está mal agradecida, e ela está trabalhando de má vontade, porque ela não queria ser mão, ela queria ser pé. Agora você imagina que o pé, ele está no corpo, mas para ele não basta estar no corpo. Ele não se sente satisfeito porque está no corpo. Ele pensa assim: coitadinho de mim, eu sou apenas o pé, eu sou menos importante, eu que tenho que carregar o peso todinho, é eu que fico enfrentando toda a sujeira do caminho. E lamuria, e murmura o tempo todo. Então Paulo está dizendo: para com isso, só há um corpo, e cada parte desse corpo é agregada porque se converteu a Jesus Cristo. Então não adianta ficar reclamando que tem que pertencer ao corpo. E outra coisa, quem determina a sua posição no corpo é aquele que te salvou, não é você mesmo. Por quê? Porque ele te elegeu para que você produza alguns frutos. Os frutos que são de ordem geral, que são a vida de santidade, a vida de busca do conhecimento da palavra, a vida de adoração, a vida de obediência, a vida de jejum. Isso aí é para todo mundo. Mas existem alguns frutos que são específicos, que ele quer colher através da sua vida, da sua. Isso são os chamados, isso são os ministérios. Isso são as capacitações que o Espírito Santo vai dar. Porque esse corpo precisa produzir, ele precisa estar ativo. Eu quero que você abra sua mente para entender, então, que todo mundo que se converte, todo mundo que aceita de verdade Jesus Cristo, duas coisas: está ligado no corpo, que é a igreja, e outra coisa, estando ligado, tem alguma função. Tem que ter alguma função nesse corpo. Porque qualquer parte do corpo que ela não está funcionando, ela está morta ou morrendo. Ela precisa, porque ela está irrigada. Ela recebe o sangue que lhe alimenta. As suas células estão vivas. E ela tem uma finalidade. Cada parte do corpo tem uma finalidade. E precisa cada parte do corpo cumprir o seu papel. Então a analogia que Paulo está fazendo, ela é muito didática, faz a gente ter facilidade para entender. Significa que eu, como crente, eu estou ligado à igreja, que é o corpo, e eu recebi do Senhor uma função nesse corpo. Função da qual o corpo precisa, o corpo depende. Então eu preciso atuar em cooperação com o conjunto, com o coletivo da minha igreja, da minha congregação. Porque o Senhor me coloca e me capacita para desenvolver algum ministério. Algum talento Ele vai me dar. Algum dom Ele vai me dar. De alguma forma Ele quer usar a minha vida. Porque Jesus fala assim: para que o vosso fruto permaneça.
A minha nutrição espiritual, a minha dedicação à minha vida espiritual, minha seriedade na minha vida espiritual estará muito vinculado a essa consciência que eu tenho do chamado que Deus me deu, do ministério que Deus me deu, da missão que Deus me deu. Se eu sou aquele crente que eu penso assim, eu sou só o cliente, eu vim aqui para o pessoal cantar para eu escutar, pregar para eu escutar e orar em meu favor, acabou, estou indo embora. Não é isso, cada um de nós precisa receber isso tudo, mas cada um de nós precisa estar desenvolvendo o seu chamado, porque é em função do chamado que a gente vive, a gente se consagra cada vez mais, por causa do chamado. O Senhor Deus plantou na tua mente, na tua alma, no teu coração, um desejo em alguma área da obra de Deus, e aquilo passa a dominar o seu coração. E você sofre por causa das demandas naquela área, e você chora, e você jejua, e você estuda, e você treina, e você lê a respeito, e você participa da atividade daquelas pessoas que atuam naquela área. Isso contribui para que nosso fruto permaneça. Eu não sei se você consegue fazer um paralelo. O que é a minha vida quando eu estou no banco, de braço cruzado, não fazendo nada, na igreja? Qual que é o meu ritmo espiritual? Qual que é a minha intensidade? Qual que é a minha dedicação? Qual que é o meu empenho? E qual que é o meu empenho, a minha intensidade, a minha dedicação? Quando eu tenho compromisso na casa do Senhor. Quando eu tenho compromisso na casa do Senhor. Isso é importante demais para a minha vida espiritual. Quando a gente fala assim, crente, arregaça as mangas e vai fazer a obra de Deus. Alguém pode falar assim, mas pastor é folgado, né? Ele quer encher a gente de serviço na igreja. Não é folga de pastor, não. É a dinâmica do reino de Deus. Eu vos nomeei para que vocês deem fruto. Dessa maneira vocês estão trabalhando para o seu próprio bem. Porque quando você não se envolve com nada, o teu fruto não permanece. Você enfraquece, você não tem alvo, você não tem foco, você não tem meta. Você simplesmente quer ser servido, ser servido, ser servido. Mas quando você está engajado na obra de Deus, quando você tem a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, e você sabe, não, Deus me deu esse dom, como minha alma ama esse trabalho, nossa, como eu tenho prazer de fazer essa obra, como eu me identifico com esse ministério, com essa atividade, ou aquela atividade, ou a outra atividade, isso mexe comigo, parece que eu nasci para isso. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é essencial para a nossa vida espiritual. Quando alguém falar assim, nossa, mas você virou o ano todo sem atividade nenhuma na igreja, o que você está programando para o ano que vem? Você vai integrar alguma das equipes de trabalho? Não seja grosseiro, não vira para essa pessoa dizendo assim, eu não tenho tempo, eu não sou pastor, não diga isso. Sejamos humildes, sejamos sensatos, sejamos pessoas moderadas e vamos entender, é o plano de Deus para a vida do crente. Ele nos chamou para produzir fruto. Ah, mas se eu envolver na obra de Deus, eu acabo sofrendo, porque eu vejo coisa que eu não concordo, porque eu vou lidar com pessoas que são difíceis de tratar, mas é aí que a gente vai crescer. Vai aprender a calar, vai aprender a perdoar, vai aprender a escolher as palavras na hora de conversar com o outro. O Espírito Santo está trabalhando a nossa maturidade. Ah, mas eu não dou conta mais, eu estou esgotado de tanto trabalhar na igreja. Trabalhar na igreja não me esgota, me fortalece. Trabalhar no reino de Deus não nos consome, nos revitaliza. Que o Espírito Santo esteja falando conosco nessa noite. O apóstolo Pedro está dizendo, faça cada vez mais firme a tua dedicação a cumprir o chamado que Deus te deu. Não não cruza os braços, porque Ele nos nomeou para a gente dar fruto, para a gente produzir, e a gente não tem que ficar pensando, mas eu tenho pouco tempo. Não é o tempo todo, não, é algum tempo que nós vamos dedicar.
É algum tempo. Não, eu não tenho 24 horas por dia, 7 dias por semana. Claro que não, ninguém tem. Nós temos outras atividades. Mas não se engane. Algum tempo todos nós temos. Alguma coisa todos nós podemos fazer. Podemos por quê? Porque se nós organizarmos a nossa agenda e colocarmos as coisas na ordem das prioridades, nós não vamos esperar sobrar tempo para o nosso chamado ministerial. Segundo, nós podemos por quê? Porque nós estamos equipados pelo Espírito Santo. É Ele que nos capacita, é Ele que nos unge, é Ele que nos ilumina, é Ele que nos treina, é Ele que nos dá condições e habilidade de fazer a obra dele. E por último, nós não apenas podemos, como nós precisamos trabalhar para a obra de Deus. Que o Espírito Santo me ajuda nessa noite a te fazer entender isso. É questão de sobrevivência espiritual. Se nós cruzarmos os braços, nós vamos morrer. Se nós nos recusarmos a fazer a obra de Deus, nós vamos minguando, até totalmente apagar. Então as pessoas precisam de cargo. Eu não estou falando de cargo. Eu estou falando de um voto de confiança que o Espírito Santo deu para cada um de nós. A gente olha para a gente mesmo e pensa, como assim? Como que o Senhor pôde ter me escolhido para trabalhar nisso, para trabalhar naquilo? Como que o Senhor fez uma coisa dessa? Logo eu, que recurso que eu tenho? Que recurso que eu pude te oferecer? Que recurso te impressionou em mim para o Senhor falar assim, eu estou te escolhendo para isso? A gente nunca vai concordar, a gente vai dizer, Senhor, nada a ver comigo, eu não tenho habilidade nenhuma nisso. Meu Deus, como assim? Se o Senhor olhasse lá dentro da minha família, fulano de tal era mais de acordo para esse chamado aí do que eu. Mas normalmente é assim que Ele faz. Ele nos surpreende, nos chamando para alguma área que parecia que a gente era absolutamente inapto para ela. Mas Ele nos capacita. Ele usa essa dinâmica desse chamado, desse ministério, para fechar uma aliança conosco. E nós criamos uma dependência tal dele por causa do chamado, por causa da área em que nós estamos trabalhando na obra de Deus, nós criamos uma dependência dele, que nós não damos mais um passo sem orar primeiro. Nós estamos o tempo todo preocupados. Meu Deus, Jesus tem misericórdia, me dá visão, Senhor, me dá a tua visão. Como é que o Senhor quer que faz isso, meu Deus? Como é que o Senhor quer que faz aquilo? Senhor, hoje é o dia daquele trabalho, hoje é o dia daquele evento, hoje é o dia daquela realização, hoje é o dia daquela atividade, hoje eu estou na escala. Oh meu Deus, tem misericórdia. Tu sabes, eu sou apenas um comedor de arroz com feijão. Tu sabes, Senhor, é batalha espiritual, tu sabes, são almas eternas. Meu Deus, tem misericórdia da minha vida, me capacita. Isso mantém a gente humilde, irmãos. Essa consciência do chamado mantém a gente na humilde dependência do Espírito Santo. Porque quanto mais você faz, mais você entende. Não sou eu, é Ele. As pessoas podem te elogiar, podem bater no seu ombro, podem te abraçar, podem sair divulgando o seu nome. Elas enganam a si mesmas e a quem elas quiserem, mas a você ninguém engana. Você sabe, você sabe. Você sabe, eu sou apenas barro, eu sou apenas barro. Ele é que é digno de ser honrado e adorado. Por quê? Porque eu sei que eu não sou capaz. É Ele, sempre Ele. O apóstolo Pedro está dizendo, se dedica cada vez mais àquilo que Deus te deu oportunidade de fazer na obra dele. E deixa que isso funcione do jeito que tem que funcionar. Isso tem que criar um vínculo entre você e o Espírito Santo. Mas um vínculo permanente. Uma ligação permanente. Não pense assim, eu estou começando agora, então coitadinho de mim. Eu vou ter que pegar no pé do Espírito Santo todo santo dia, o tempo todo. Porque eu estou cru de tudo. E isso aqui para mim é mistério. Então eu vou depender dele pelo menos esse primeiro ano. Não, o segundo até o terceiro ano. Ele vai ter que ir na frente, vai ter que ir monitorando e vai ter que ir levando. Agora depois que eu pegar uma certa experiência, o Espírito Santo agora deixa comigo. Espírito Santo, agora eu já estou treinado. Espírito Santo, agora eu já sei como é que eu toco no coração das pessoas. Essa arrogância que nunca chegue aos nossos corações. Por mais anos que nós vamos acumulando de experiência naquela área para a qual Deus nos chamou, vamos sempre lembrar,
se não for a unção dele, se não for a unção dele, se não houver a unção dele, vai ser só barulho, vai ser só barulho. Se não houver a unção dele, não haverá resultado nenhum, porque só ele produz o resultado. Então o tempo todo com humildade, o tempo todo no altar da humilhação, dizendo: Senhor, tu sabes, eu não trato isso de qualquer maneira. Eu me preparo, eu estudo, eu leio, eu treino, eu ensaio, eu dedico, eu me esforço ao máximo. Mas não porque eu acho que eu vou conseguir a excelência e os resultados. Se em cima de todo o meu esforço não tiver a unção do Senhor, não adianta nada, porque quem faz não sou eu, é o Senhor. Alguém está entendendo? Que o Espírito Santo esteja despertando em nossos corações essa verdade nessa noite. Porque o Senhor Jesus disse coisas importantíssimas, e uma delas é que: conhecereis a verdade. Tem muita gente correndo de se comprometer na igreja. Tem muita gente dando as costas e fugindo de oportunidades para trabalhar. E imaginam que isso não está lhes causando nenhum dano, está causando um prejuízo tremendo. Porque quando a gente está empenhado na obra de Deus, o nosso crescimento vai a galope. Ele vai a galope. Mas quando a gente se recusa, quando a gente não tem nada, tempo nenhum para nos dedicar ao chamado, levando-se em conta que todos nós temos algum chamado, porque Paulo está dizendo, ele quando salvou cada um, ele já colocou cada um no lugar que ele quis no corpo. O Senhor já sabe qual o lugar que ele me quis no corpo, que ele quis você no corpo. Ah, mas eu ainda não sei, eu não tenho noção. Se eu me arregaçar as mangas e me apresentar para o trabalho, ele vai mostrar para mim. Como é que ele vai me mostrar? Ele vai usar um profeta e vai entregar uma palavra de profecia? Talvez sim. Comigo foi assim, mas nem com todo mundo é assim. Talvez simplesmente seu coração vai se encantar com alguma atividade, com alguma área. Você vai se sentir tão bem fazendo aquilo. Você vai perceber que o seu coração se identifica com aquela área. E ali você vai se dedicar. O Espírito de Deus vai te treinando e vai te aperfeiçoando. Porque a obra de Deus precisa de operários treinados, habilidosos. Nós temos que trabalhar para o reino de Deus com excelência. Nós temos que trabalhar com esforço, com empenho. Mas acima de tudo, nós temos que trabalhar com muita intimidade com o Espírito Santo. Porque Ele é que controla a produção, é Ele que rege todo o processo da produção. Essa engrenagem, ela vai funcionando debaixo da regência dEle, da direção dEle, da orientação dEle. Amém, meus irmãos? Vê um outro texto comigo. Por exemplo, Romanos capítulo 9, versos 10 ao 12. Encontramos? Romanos 9, do verso 10 ao 12. Paulo diz assim: e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o maior servirá o menor. Olhe para mim, por favor. Eu estou falando sobre o chamado de Deus. Paulo disse lá em Coríntios capítulo 12, 18, que Deus coloca cada um no corpo do jeito que Ele quer colocar. O corpo é a igreja. Cada um que Deus está colocando é cada pessoa que se converte. Quem é que resolve qual a função de cada pessoa no corpo? O próprio Deus que salvou aquela pessoa. Quando Paulo quer falar sobre isso, escrevendo a sua carta aos Romanos, ele usa um exemplo bem prático que os judeus conheciam. Ele fala daquele momento dos patriarcas, quando Isaque com Rebeca tiveram 2 filhos, eles eram gêmeos, e o patriarcado rezava o quê? Que aquela pessoa que nascesse primeiro, ele era o primogênito, obviamente, e como primogênito ele tinha direitos, e ele tinha privilégios garantidos, por conta da lei da primogenitura. Foi ele que inaugurou o ventre materno. Então ele herdaria a posição de liderança da família, o patriarcado estaria sobre ele. Ele seria o líder de toda aquela prole na ausência do seu progenitor, do seu pai. E então Rebeca,
que tinha sido estéril no início do seu casamento. O texto lá em Gênesis diz que Isaac orou muito por Rebeca e ela veio a engravidar. E ela engravidou de gêmeos. E quando ela ainda estava grávida, o Senhor Deus lhe entregou uma mensagem de revelação. Olhe para mim, por favor. O Senhor Deus falou com ela assim: tem 2 no seu ventre. E já vou te avisando uma coisa: o maior servirá ao menor. Mas isso não é o normal, Senhor. O normal é que o menor sirva ao maior. Não. O maior servirá ao menor. Vai sair ou vai nascer primeiro um, esse é o maior, é o primogênito. Pela cultura predominante, ele é o maior, ele é o líder, ele é o sucessor do pai na liderança do clã. Mas eu já estou lhes avisando. Nesse caso, eu estou escolhendo o segundo. É o segundo, que então será considerado o menor, que vai ascender à posição de líder. Os 2 estavam no ventre ainda. Eles ainda estavam na estrutura de feto, eles não tinham nascido. Aí Paulo está conversando com os cristãos sobre a eleição e falando assim: você acha que Deus, ele pegou quais requisitos ou instrumentos para fazer essa escolha? Por quê? Iam nascer dali 2 meninos, Esaú e Jacó. Esaú primogênito. Mas o Senhor Deus falou o segundo: Jacó é que vai herdar todas as promessas dos patriarcas. O que foi prometido a Abraão, o que foi prometido a Isaac, desemboca agora na vida de Jacó e não na vida de Esaú. O natural seria que fosse Esaú, porque ele será o primeiro. O Senhor Deus podia ter falado assim: eu vou fazer então o menor nascer primeiro, que aí ele se torna o maior e vocês não vão ter confusão nenhuma e não vão ter problema nenhum para aceitar isso. Mas Deus não tem que se dobrar a nós é que temos que nos dobrar a Ele. Ele não precisava nem ter avisado, mas Ele avisou antes que os meninos nascessem, porque lá o natural era isso. Então o Senhor Deus falou: eu estou tomando essa decisão. O menor é que vai dominar e o maior vai prestar conta e serviço ao menor. E aí chega o belo dia de nascerem. E nasce Esaú, recebe esse nome, e nasce o segundo. E o nome que lhe é dado, Jacó. Paulo fala assim: quando Deus definiu que Jacó seria o herdeiro da promessa e não Esaú, me responda uma coisa: o que Jacó tinha feito para conquistar Deus desse jeito? Por que Jacó sobressaiu Esaú? O que impressionou a Deus em Jacó? Qual que foi o comportamento de Jacó que deu a ele esse direito, esse privilégio? Como assim? Qual que foi a disputa que Jacó venceu e então garantiu esse prêmio? Paulo diz: não teve nada disso. Nenhum deles tinha feito nada de certo e nada de errado na vida. Eles nem tinham nascido ainda. Então não é pela excelência de um, pela falta de excelência do outro, não é pelo número e o volume de pecado de um e o menor volume de pecado do outro. Não tem nada a ver. Como assim? Como assim? Olha como é que o Senhor usa fulano. Olha onde o Senhor colocou fulano. Olha o que o Senhor deu para fulano fazer na obra. E eu, coitadinho, cale-se diante dele toda a terra. Ele coloca no corpo cada um do jeito que ele quer. Quando depois de ressurgir dos mortos, ele vai conversar com seus discípulos, um dos discípulos se volta para ele e pergunta: o que vai ser de fulano? Como é que vai ser o ministério de ciclano? Jesus fala: cuida só do teu chamado. Cuida do teu, não preocupa com o que vai acontecer com o outro não. Cuida do teu, já é honra demais que ele nos queira usar para alguma coisa. Qualquer que seja essa alguma coisa, ela é de importância fundamental para a obra. Mas ninguém dá importância. Não importa se no mundo as pessoas dão importância para essa atividade ou não. O que importa é que o reino de Deus precisa que essa atividade seja feita. Então, glória a Deus. Ele distribui tarefas no meio de nós, mas Ele não deixa ninguém sem tarefa. Alguém está entendendo? E quando Ele me honra com alguma tarefa que Ele designa para eu realizar, Ele não está querendo me sugar, me explorar, bagunçar com a minha vida. Eu, coitadinho, já não tenho tempo para cuidar de quase nada. E eu ainda vou ter que me dedicar a ministério, a igreja, a cargo, a serviço na obra.
Ele não está querendo judiar de mim, nem me explorar, nem bagunçar com a minha vida. Através disso, Ele vai me manter forte. Através disso, Ele vai me manter focada na vida espiritual. Se eu recusar, recusado está. A obra não vai deixar de ser feita, Ele passa a oportunidade para o outro, e eu perco a vez. Mas eu pereço, eu esmureço, eu enfraqueço, eu não desenvolvo, eu não amadureço, eu continuo criança na igreja, eu continuo infantil na fé, eu continuo encrenqueiro, eu continuo murmurador, eu continuo aquela pessoa que qualquer coisinha para ela é demais, e então faz greve de culto. Vou ficar um mês sem ir na igreja para ver se aquele povo aprende a me tratar. Não cresce, não amadurece. Porque é no labor que nossa musculatura vai sendo treinada, fortalecida, para que nada nos tire da presença do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Por isso que a palavra de Deus está dizendo: Deus sabe coisas que a gente não sabe. Por que o Senhor escolheu uns para estarem numa posição aonde eles vão aparecer mais, e o trabalho através da vida deles parece que vai repercutir mais, e vai abençoar um número maior de pessoas, enquanto outros o Senhor escolheu para trabalhar assim nos bastidores? Ninguém nunca nem vai saber o nome deles, e as coisas que eles fazem parece que nem vai afetar a vida de muita gente, porque todo o trabalho é necessário. Mas por que esse não aquele? Ele sabe por quê, e Ele não tem que nos explicar. A única coisa que nós precisamos dizer para Ele é: eis-me aqui, cumpra na minha vida a tua vontade. Que nós sejamos despertados pelo Espírito Santo nessa noite, que possamos entender o que o apóstolo Pedro está dizendo. Faça cada vez mais firme a tua eleição. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos nomeei. Vão e produzam frutos, produzam para o reino, produzam para a obra de Deus, produzam para a obra de Deus. Eu vou ganhar o que com isso? Você vai ganhar, não é pouca coisa não, você vai ganhar uma eternidade com Deus, porque você está acumulando galardões no reino dos céus. Alguém vai dizer assim: aí como é que as conversas de pastor para enrolar o povo, para obrigar o povo a trabalhar? Que o Espírito de Deus jogue essa murmuração por terra nessa noite. Que tenhamos a maturidade de entender o que Deus está nos explicando aqui. É através da nossa atividade ministerial que o Espírito Santo vai continuar fazendo chover na nossa vida o vigor, a força, o poder, porque isso tudo tem que ser canalizado para alguma coisa. Ele não vai nos dar esses recursos para a gente deixar lá na despensa guardado. Senhor, me reveste de poder. Para quê? Senhor, me capacita. Para quê se tu não vai fazer nada? Tu está programando fazer alguma coisa? Não, pelo contrário, Senhor, o pouco que eu estava fazendo, ano que vem eu nem vou fazer mais. Chega, nosso Pai, é muita coisa na minha cabeça. Então para que Ele vai derramar? Ele não é Deus de desperdício. Ele é o melhor dos economistas que existem. Ele planta para colher. Ele vai fazer abundar chuva de unção na vida daquele que se apresenta para o trabalho. Ele vai revestir de autoridade, de poder, de sabedoria, de dons espirituais, aquele que está com as mangas arregaçadas e dizendo: Senhor, eu não posso 24 horas por dia, mas algum momento do dia eu posso. E Senhor, eu estou aqui envolvido com o meu trabalho secular, eu estou envolvido com o meu estudo, eu estou envolvido fazendo meu almoço, mas a minha mente está ligada no trono, porque eu estou ligado no ministério, eu estou ligado no chamado, eu estou ligado na missão que o Senhor me deu, e eu hei de cumprir. Paulo, quando chega no final da sua vida, ele ora e declara a seu próprio respeito. Ele sabia que já havia sido decretada a condenação sobre ele e a forma pela qual ele seria morto. Ele já sabia de tudo. Ele tinha escapado da morte muitas vezes até aquele dia, mas ele sabia que aquele era o fim para ele. Ele desabafa e fala assim: eu combati um bom combate. Eu combati um bom combate. Mas o quê? Eu completei a carreira e eu guardei a minha fé. Eu quero que você preste atenção no que ele fala sobre a carreira. Ele deixou pelo meio? Ele deixou inacabado? Ele está satisfeito, ele fala assim: o meu tempo esgotou, mas eu dei conta de cumprir o que ele me mandou fazer, dentro do prazo que ele me deu. Ele me deu um prazo. Eu quero ver com você, quer ver? Atos capítulo 9, vai ser o nosso último texto.
Atos capítulo 9, verso 10. Preste atenção. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: levanta e vai à rua chamada direita. Pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. E numa visão, Ananias, ele viu que entrava um homem chamado Ananias. E esse homem punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Então Ananias respondeu: Senhor, de muitos eu ouvi acerca desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu santo nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para quê? Diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu vou mostrar para ele quanto ele deve padecer pelo meu nome. Olha para o que Deus separou aquele homem. O que ele era até o dia da conversão? Um perseguidor da fé, um perseguidor dos cristãos. Mas Deus lhe providenciou uma oportunidade de salvação. Quando ele disse sim para Jesus Cristo, Deus deu a ele um ministério. Deus entregou a ele uma missão. Deus separou a vida dele para cumprir uma missão. Deus separou a vida dele para cumprir uma missão do reino. Olha que honra, gente. Aquele homem acabou de converter, é assim que funciona. Acabou de converter, Deus separa uma missão para essa vida. O outro acabou de converter, Deus separa uma missão para essa vida. Essa missão tem a ver com o ministério, com o chamado, com os dons, com os talentos que Ele vai dar. Mas não é compulsório, não é obrigatório. Deus quer que haja um comprometimento pessoal, que a pessoa receba de Deus esse entendimento, essa revelação, e a pessoa se comprometa. O Senhor Deus levanta aquele moço chamado Ananias e fala: vai em determinada rua, na casa de determinada pessoa, que tem um cara lá que está orando e está jejuando, e ele está cego, porque ele acabou de ter uma experiência comigo, e ele ficou sem ver. O nome dele é Saulo de Tarso. Eu quero que você vá lá levar uma mensagem para ele. O Ananias arrepia todinho e fala com Deus: talvez você não está sabendo, mas esse cara é o mais temido no meio dos crentes, porque ele é matador de crente. Onde ele vê um cristão, ele mata, ele decapita, ele manda para o cárcere. O cara é violento. Eu não vou, não tem como, o senhor deve ir. O Senhor Deus vira para Ananias e fala: vai. Porque você não sabe o que eu sei sobre ele. Você não sabe os meus planos a respeito dele. Na verdade, nem ele sabe. Mas eu tenho planos para a vida dele. Ele observou a minha manifestação, eu falei com ele e ele se rendeu a mim. A vida dele agora é de quem, Ananias? A vida dele agora é minha. A vida dele agora me pertence. Ele entregou a vida dele para mim. Ele agora é um súdito meu. Eu sou o rei dele. Ele é meu súdito. Ele me pertence. E eu tenho um propósito que eu quero fazer aqui na terra. E eu vou fazer através da vida dele. Tem um bando de gente aí que eu quero alcançar com o evangelho. E eu podia levar fulano, cicrano ou beltrano. Mas eu quero levar o evangelho através dele. Tem muita gente em algumas cidades por aí, inclusive gente proeminente, governadores, reis, gentios, gente politeísta, idólatra, satânicos. Mas eu vou salvar um monte de gente no meio desse povo lá. Eu quero que o meu evangelho chegue lá, nos palácios, na aristocracia, na elite, vai chegar também nos subalternos, vai chegar nos idólatras, vai chegar nos satanistas, vai chegar nos ateus. Eu vou salvar um bocado de gente, Ananias. E eu vou usar muita gente. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse rapaz aí, eu escolhi usar a vida dele para alcançar reis, para alcançar governadores, gentios e o povo de Israel. Ele não sabe. Vai lá contar para ele. Eu estou contando para você, eu quero que você vá lá e conta para ele. Que a vida dele agora me pertence. Que eu tenho pensamentos que abrangem uma área que ele nem nunca foi. E eu tenho algumas metas para alcançar nesse século ainda.
Antes que esse século acabe, eu preciso chegar com o meu evangelho de salvação em alguns lugares. E eu quero usar a vida dele para isso. É simples assim. Ele não sabe. Eu tenho um plano de levar o evangelho em alguns lugares onde o meu evangelho ainda não chegou. Eu podia escolher qualquer pessoa, mas eu escolhi ele. É ele que eu vou usar para abrir esse caminho. Vai lá e conta para ele. Ainda fala para ele mais uma coisa. Vai ser necessário muita dedicação e ele vai sofrer por causa desse chamado. Ele vai sofrer e não é pouco não. Ele vai sofrer muito por causa desse propósito que eu tenho na vida dele. O que você acha disso? Quer ir embora da igreja agora e falar assim, Senhor, tem misericórdia. Não me escolha para nada. Quer ir embora agora e falar isso? Jesus falou assim, aquele que se envergonhar de mim nessa terra, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Aquele que colocar a mão no arado e olhar para trás não é digno de mim. O texto dos apóstolos diz assim, nós não somos como aqueles que retrocedem, nós avançamos. Por isso nós precisamos de um espírito ousado, nós precisamos de um ímpeto de ousadia, de coragem. Porque nós vamos enfrentar resistência, nós vamos ter que trabalhar debaixo de pressão, nós vamos ter que trabalhar debaixo de perseguição, de injustiça, de humilhação, nós vamos ter que trabalhar angustiados, nós vamos ter que trabalhar com lágrimas nos olhos, mas nós vamos trabalhar. Porque ele tem uma meta que precisa ser alcançada. Ele podia ter chamado um anjo para alcançar, mas ele preferiu chamar eu, ele preferiu chamar você. E tem mais um detalhe. A parte que nos cabe, ela vai ter que ser cumprida dentro do prazo que ele deu para nós. Que prazo é esse? Quantos anos eu tenho, Senhor, para cumprir essa meta? Ele nem vai falar. Ele não vai contar. Quanto tempo nós ainda temos? Ele só quer que fique claro. Você tem que dar conta do teu chamado no tempo que você tem. Eu te pergunto, dá para desperdiçar tempo? E se o nosso tempo estiver já na reta final, se o período que ele nos deu já estiver na conclusão, nós estamos concluindo a missão que ele nos deu? Nós estamos prontos para passar agora o bastão para o que vai vir depois de nós? Existe uma missão e existe um prazo para cumprir ela. Lembra de João Batista? Ele tinha uma missão e ele tinha um prazo para cumprir. E o prazo dele foi curto, foi ou não foi? Foi muito curto. Ele morreu, no nosso ponto de vista, precocemente. Mas do ponto de vista de Deus, na hora certa. Ele tinha aquele prazo e ele tinha uma missão para cumprir, cumpriu a missão, foi para os braços do Pai. Aí a gente pensa assim, nosso Pai, então eu vou bem devagarinho para ver se ele me deixa aqui mais tempo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Quando o tempo acabar, acabou. Se eu não concluir a missão, eu não posso dizer como Paulo. Eu não posso lá no meu último suspiro dizer, completei a carreira. Completei não, Senhor. Eu não fui dedicado, eu desperdicei a oportunidade. Eu dava 3 passos para frente e 2 para trás. Eu não completei a carreira. Que Deus nos livre de uma situação dessa. Que nós possamos cumprir o chamado que Deus tem nos dado. E não se engane, nunca mais se engane, imaginando que o teu Salvador explora de tu. Teu Salvador te levanta para trabalhar, porque através do trabalho ele nutre você. Pobre do crente que não faz nada na obra de Deus. Ele está sempre lento e infantil. Mas aqueles que estão com as mangas arregaçadas e fazendo a obra do Senhor, estão apanhando, é verdade. Mas estão crescendo, estão amadurecendo, estão sendo fortalecidos e estão sendo honrados pelo Senhor. Estão vivendo experiências com Deus que não podem jamais ser negociadas. A gente só quer isso. Continua usando a minha vida, Senhor. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Nós vamos orar e nós vamos dar graças a Deus. Porque Ele nos escolheu, Ele nos elegeu e Ele nos capacitou. E vamos pedir a Ele que Ele nos dê cada vez mais essa ousadia e essa disposição. Feche os seus olhos. Pede a Deus, pede ao Espírito Santo. Renova meu ânimo na Tua obra. Comece a orar por isso.
Renova meu ânimo na tua obra, Senhor. Renova meu ânimo. Eu tenho que parar de murmurar. Renova meu ânimo. Porque eu tenho um chamado. E o chamado que eu tenho não veio de denominação. Também não veio de homens que me lideram. O chamado que eu recebi do Senhor. Ore pelo teu chamado. Ore porque Ele colocou você no corpo. Aonde Ele bem quis. E é ali que Ele quer te usar. Clame ao Espírito Santo. Que Ele renove teu ânimo. Que Ele reacenda teu ânimo. Que Ele fortaleça o teu coração, que o chamado esteja vibrante na tua mente e na tua alma, que você viva para cumprir tua missão, a missão que Ele te confiou, e Ele vai te fortalecendo ao longo do caminho, Ele vai te curando ao longo do caminho, Ele vai te aperfeiçoando ao longo do caminho, Ele vai te santificando ao longo do caminho, porque é assim que Ele trabalha. Ministra sobre as nossas vidas, Senhor, ministra o teu querer, o teu agir, que a tua palavra nos desperte nessa noite, e o teu mover no profundo do nosso ser, de fato nos fortaleça, de fato nos restaure, de fato, Senhor, nos reanime, porque há uma missão a cumprir, e nós temos um prazo para cumpri-la, e nós precisamos cumpri-la, porque isso vai de honrar o nosso Salvador. Ministra sobre essa igreja, Senhor, que seja uma igreja operante, uma igreja frutífera, uma igreja que produz para o reino, uma igreja onde de todas as idades, os crentes aqui estejam com as mangas arregaçadas, preparados e dispostos para cumprir o ID do Senhor, alcançar o perdido, alcançar o desviado e manifestar o poder do reino de Deus, aonde nós estivermos. Confirma a tua unção sobre as nossas vidas, Senhor, por tua graça eu te peço, em nome de Jesus. Glória a Deus.